Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18, diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Amém. Você pode sentar em nome de Jesus? Pode transportar o seu texto para Lucas capítulo 2, porque nós vamos até lá. Mas antes, eu quero te lembrar uma frase que Jesus Cristo disse. Ele disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Você já aceitou isso? Já aceitou isso? Já entendeu que o projeto de Deus para nós é um serviço ao reino de Deus? Porque se nós somos enviados como Jesus, então nós temos que, de alguma maneira, seja como for, sem querer especificar, mas de alguma maneira, temos que prestar um serviço ao reino de Deus. Senão não estamos sendo enviados da mesma maneira que Jesus foi. Amém? Então esta é a frase que martela a minha cuca. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E aí eu comecei a lutar, irmão. Com esta frase, eu comecei a pelejar, e a buscar, e a clamar, e a procurar seguir os conselhos que muitos homens de Deus dão na Escritura. Paulo, por exemplo, exorta a uma constante oração. Lá na armadura, quando ele descreve a armadura, ele diz o quê? Quando ele termina: orando em todo tempo. Outro ensinamento de Jesus é a própria oração. Então, atentar para os ensinos, os alertas, os conselhos da Escritura, se eles possuem fundamento no Evangelho, na doutrina de Cristo, você vai se dar bem, mas muito bem. Só que tem pessoas que negligenciam com uma facilidade muito grande. Tem crente que não ora, não vai a lugar nenhum. Poderia estar jogando futebol, ping-pong, comprando uma prancha e mergulhando nas ondas de Copacabana. Crente que não ora, meu irmão, não vai a parte alguma, vai viver uma vida sempre muitíssimamente aquém da realidade. Tem que orar, faz parte da Escritura, faz parte dos ensinos de Jesus Cristo. Mas nós queremos, creio que Deus nos tem dado a direção nesses dias de seguir com observações a vida de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Amém? É o nosso exemplo maior, eu seria até mais ousado em dizer, exemplo único, Jesus Cristo. E a frase que Deus nos deu a repetir constantemente é esta: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Nós vamos observar a vida de Cristo e vamos entender que as mesmas coisas têm que acontecer conosco. Ele falou: se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se guardaram a minha palavra, vão guardar a vossa. Então, é a mesma coisa. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Só um detalhe da vida de Jesus, que eu vejo aqui,
no verso 18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Desposada, quer dizer, já estava prometida, mas ainda não haviam casado antes de se ajuntarem. Quer dizer, era o costume, ajuntar, não tinha cartório, registro de casamento, essa baboseira toda que as pessoas fazem hoje, não tinha nada disso. Quero casar contigo, quer casar comigo? Legal, vamos embora. Era assim que funcionava, e é assim que funciona ainda nos dias de hoje. Para a igreja verdadeira é assim. Nós aqui não cultuamos, nem priorizamos lei de homens. Então, diz aqui, antes de se ajuntarem, ou seja, o nascimento de Cristo, ou o Cristo ser gerado em Maria, não dependia do seu casamento. E esta é uma visão forte desse ministério, porque eu fui criado na doutrina do Evangelho, a minha caminhada, a minha criação desde a minha conversão na doutrina do Evangelho, eu ouvi muito esse papo. Irmão, como é que tu vai servir a Deus se a tua família não te acompanha? Eu vi pessoas dentro das igrejas serem afrontadas. E vi grupinhos falar pelas costas de outros irmãos, porque a esposa levava lá uma vida mundana e o camarada levava a vida dele religiosa, e as pessoas criticavam, achavam que ele nunca ia poder ser nada no reino de Deus ou na obra de Deus, porque a família não o acompanhava. Mas aqui, a minha Bíblia não diz nada disso. A minha Bíblia diz que a fé é individual. A minha Bíblia diz que seguir a Cristo é individual. Quando eu olho as pegadas de Jesus, se eu quiser colocar as minhas pegadas sobre a dele, em cada pegada dele, só cabe mais um pé, não cabem dois. E aqui está dizendo, olha, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus representa a própria personificação do ministério, da obra de Deus na terra. Irmão, seu ministério é concebido pelo Espírito Santo. Assim como Maria já estava aqui, vivendo o ministério dela independente de José, também é a vida de cada um de nós. A nossa caminhada não depende de ninguém. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aí diz que, então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou, quer dizer, tramou, deixá-la secretamente. Não confunda essa palavra. Deixá-la secretamente não quis dizer deixá-la guardadinha para que as coisas acontecessem e sucedessem. Não, não foi nada disso. Deixá-la foi abandoná-la, largá-la, desprezá-la, porque ela, na cabeça de José, o havia traído. E quem não pensaria assim? A mulher está prometida para mim, daqui a pouco estou grávida, me traiu. Quem de nós é tão santo que pensaria, uma obra do Espírito Santo? Ninguém imaginaria. Então José era justo, então ele quis deixá-la sem constrangimento, quis deixá-la secretamente, ou seja, não fez aquele alarido que se costumava fazer em Israel. Olha, ela estava prometida para mim, me traiu, está grávida de outro. Isso poderia até gerar apedrejamento, uma série de horrores poderia acontecer. Então ele simplesmente, o que queria fazer? Secretamente ia virar as costas, ia tomar o caminho da casa dele e nunca mais ia querer saber de Maria. Consideramos, lógico, como é que vai ficar a cabeça de um camarada? Aí daqui a pouco, projetando ele isso,
Eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí ele, acordou. Ele falou: caramba, como que eu ia imaginar uma coisa dessa? Ainda bem que eu vi que Maria era uma santa mulher, mas como que eu ia imaginar uma coisa dessa? Mas só que Deus foi lá e fez a obra. E ela dará um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Com aquela visão do anjo na noite, com estas palavras, José voltou lá e disse assim: Maria, me perdoa, vamos nessa. Amém, irmão? Então eu quero que você entenda que, de alguma maneira, o milagre, o transcendentalismo, o sobrenatural está na sua vida, está na minha vida. Só que se nós não enxergarmos, ele não acontece. Se você andar por vista, começar a ter uma visão muito natural das coisas, você enterra e despreza o sobrenatural. Irmão, é muito fácil andar naquilo que os nossos braços alcançam, nossa mão pega. É muito difícil você andar realmente por fé. E aqui é o que está acontecendo. Um sobrenatural. Aí vem Jesus lá na frente e diz assim: olha, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, no sobrenatural. Só que tem crente que só vive na carnalidade. Igrejas amordaçadas por estatutos. Onde já se viu isso? A palavra que seguimos veio do céu, não é da terra. Igrejas amordaçadas por lei de congresso. Espera só um pouquinho. Espera só um pouquinho que você vai ver a direção que eu recebi hoje aqui no meio do louvor. Espera só um pouquinho. Então, essas igrejas que dizem: lei dos homens para o inferno, eu sigo a Jesus Cristo. O que eu tenho a ver com lei do homem? Eu lá sou palhaço de criar lei? Muito menos de seguir. Aqui minha lei, ó, Bíblia, a palavra de Deus. Isto é andar no sobrenatural. Jesus Cristo diz: eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Agora, o homem pegou a lei lá do inferno e trouxe para dentro da igreja. E nós estamos aqui para expulsar ela, dizer: sai, e botar a Bíblia no seu devido lugar. Então, meu irmão, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Deus nos tem dado a direção de seguir detalhes da vida de Jesus. E no último culto eu fiquei impactado. Fiquei impactado, não vou nem te dizer, fiquei impactado com a palavra, com a pregação, não foi isso. Fiquei impactado e embriagado com os sinais de Deus que Ele me deu, com a presença, com o toque. Foi algo tremendo que aconteceu comigo. Não sei contigo, mas comigo foi tremendo. Então, meu irmão, nós vamos seguindo a ordem. Aqui, o sobrenatural, e Deus está mostrando que o ministério dele, ele está chamando José para fazer parte. Mas se José não quisesse vir, não ia precisar. Não ia precisar. Se José não quisesse se juntar a Maria, nem depois do sonho, nem depois do anjo falando, meu irmão, não ia ficar em falta. Porque a obra de Deus nunca fica em falta. Se você for até, na continuidade do Evangelho, se você for até Lucas, no capítulo 2, veja como Deus vai trabalhando para realizar os seus propósitos, e às vezes os homens não buscam e acham que podem até deter, impedir Deus de realizar as suas obras. Lucas 2, no verso 8. Lucas 2:8 diz: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo,
e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles o anjo para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. Palavra tão conhecida, mas para mim ela é tremenda, ela é gloriosa. Deus, como a Bíblia diz, os anjos são ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Viu quanta coisa tem aqui? Aparece um coral de anjos. Lucas escreve isso. Então foi visto isso. Ele ouve a voz que vem lá do infinito, que está dizendo: glória a Deus nas alturas, paz para com os homens na terra. Eles contemplam o anjo falando com eles. Eles recebem um sinal. O sinal é esse: vocês vão achar o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Cuidado, tem muitos envoltos em panos por aí, mas estão nos berços de ouro. Eu quero dizer que vocês têm um encontro com o que está na manjedoura. Tem muito Jesus por aí, meu irmão. Mas quando eu clamo ao Jesus dos crentes. O resto, o Jesus do espiritismo é lixo para mim, Jesus do catolicismo é esterco, Jesus da reencarnação é outro lixo. O Jesus dos maçons é outro lixo. Nós temos que saber qual é a direção que Deus nos está dando. Que Jesus, porque tem por aí o Jesus das Assembleias de Deus, da política, tem o Jesus dos batistas que já não cura, não liberta, não faz mais nada, é um inútil. Cuidado, meu irmão, nosso Jesus está na manjedoura, operando milagres e chamando a atenção de todo mundo. São os sinais da vida de Cristo, são os exemplos para nós. E ele está dizendo: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Meu irmão, a sua vida está cheia de sinais. Sabe o que acontece? Deixa eles transparecerem. Anda com Deus. Se você andar com Deus, a glória vai começar a brilhar. E todo mundo vai ver os sinais de Deus na sua vida, porque você foi enviado do mesmo jeitinho que Jesus foi. Aqui então ele está dizendo: tiveram um grande temor. O anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Meu irmão, o nascimento de Jesus foi uma alegria. Mas, e o seu nascimento? Foi? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu. Não é isso que está escrito? Você se arrependeu? Quando nós nos arrependemos, a Bíblia diz que nós nascemos de novo. No dia do teu nascimento, no dia do teu arrependimento, teve uma festa tremenda lá no céu, igualzinha de Jesus. Coral de anjos cantando. Aquela voz que foi dita a Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, foi dirigida até você. Sinais poderosos têm sido realizados na vida de Cristo e na sua. Só que nós andamos neste mundo condicionados com uma venda nos olhos e não enxergamos nada. Quem de nós imaginava que teríamos autoridade sobre Satanás? Fomos criados com a venda nos olhos, acreditando que o diabo era grande. Fomos criados acreditando que o diabo estava medindo força no braço, Deus de um lado e o diabo do outro, que um não vencia o outro. Quando as vendas foram arrancadas dos nossos olhos, nós vimos que Deus, com o sopro da sua boca, desfará o iníquo. Então, meu irmão, nós estamos caminhando num mundo onde precisamos de constantes e poderosas libertações para entender o sobrenatural que está sobre nós. A exemplo de Cristo, a um servo cabe ser
igual ao seu Senhor. Olha o verso 21. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo fora dado, antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. O que nós vemos aqui? Por que Maria não saiu pegando, nasceu Jesus, vamos lá no templo, vamos apresentar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos dar a oferta? Não vai fazer nada. Teve que esperar o quê? Quando foram cumpridos os 8 dias. Entende, irmão, que as coisas na nossa vida, a exemplo de Cristo, ou como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, não tem jeito, você tem que esperar se cumprir os 8 dias. Não adianta ter pressa, não adianta estar desesperado, não adianta estar ansioso. Se Maria chegasse com Jesus lá no templo, eu vim aqui, mas 2 dias de nascido? Não, a lei de Moisés diz 8 dias, pode voltar para casa. Deus tem regra e não aceita ninguém antes da hora e nem depois. Aprenda os exemplos da vida de Cristo. Quantos pastores já bateram nesse lugar aqui? Pastor que veio da Deus é amor. Imagina, nem igreja aquilo não é, o cara se achar pastor. Pastores que vieram de igrejas batistas, pastores que vieram de assembleia e outros movimentos pentecostais. Meu irmão, é que eu não apresento ninguém aqui como pastor, mas o que já entrou de pastor aqui dentro, esperando ser reconhecido como pastor, mas não vai de jeito nenhum. Tem que cumprir o seu tempo de banco, tem que aprender comigo hoje o que é restauração, senão não é reconhecido nem pastor, nem presbítero, nem servo, nem nada. Tem que aprender a servir dentro da visão que nós temos, senão pega a sua carroça e vai para a sua casa. Aqui tem regra, e a regra quem dita aqui não é homem. Então, há um tempo, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Tem que cumprir o tempo, não adianta. Eu vou fazer a obra de Deus. Quem te chamou para fazer? Quem te deu ordem de fazer? Eu vou me dedicar a isso, vou me dedicar àquilo. Tá, com que direção? Deus te deu essa direção? Eu vou fazer porque eu vou servir a Deus dessa maneira. Quer dizer que agora eu mesmo escolho como servir a Deus? Por acaso eu entro numa empresa e digo para o diretor aonde eu vou trabalhar? Esse reino de Deus é uma grande seara que tem dono. Essa seara tem dono, meu irmão. Aqui, na seara, o reino de Deus, no mundo, ninguém faz o que quer não. Quem está fazendo, pensando que está fazendo o que bem quer, está enganado, está fazendo para si, não para Deus. Tem regra. E tem mais, e depois diz assim, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Essa oferta é uma oferta de gente muito pobre. A lei pedia muitas coisas, mas dizia que quando a pessoa fosse pobre, ela tinha que dar isso aqui, as rolas ou os pombinhos, porque era oferta de gente pobre, mas a lei não isentava ninguém. Ou seja, todos nós temos um preço a pagar para chegar à presença de Deus. E não adianta fugir. Coitado é daquela porta para fora, da porta para dentro não tem coitado. Quem conhece Jesus Cristo não é coitado, quem conhece Jesus Cristo não é mendigo espiritual, quem conhece Jesus Cristo tem a glória de Deus na sua vida.
Não adianta ficar cabisbaixo de ai, tadinho de mim, tadinho nada. Autopiedade é da porta para fora, da porta para dentro é glória de Deus. Sabe orar? Sabe dobrar os joelhos? Que papo é esse de coitadinho? Coitadinhos são os pobres coitados lá fora, que não sabem nem que há Deus. Nós sabemos que há um Deus. Sabemos aonde tem refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Nós sabemos qual é a fonte das águas transbordantes. Nós sabemos quem é a fonte da vida. Crente não é coitadinho. Crente que se acha coitadinho, não é crente como deveria ser e nunca vai a parte alguma. Crente de verdade, meu irmão, dobra os seus joelhos, fala com Deus e levanta, resoluto e poderosamente para triunfar. Então, tem que oferecer um par de rolas ou 2 pombinhos. Por quê? Porque a Escritura diz: ninguém comparecerá perante o Senhor de mãos vazias. Na época da exigência da lei, Deus diz, ninguém vem de mão vazia. Lembra quando iam consultar os videntes, os profetas? Mas nós vamos consultar, o que nós vamos levar? Tinha que levar alguma coisa para consultar o Senhor. Aqui estamos vendo isso na vida de quem? Não, peraí, esse aqui é unigênito, eu não vou levar nada. Eu concebi do Espírito Santo. Como é que eu vou? Vai sim. Então, observe o verso 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Salvador, o Senhor, e pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilhavam das coisas que dele se diziam. O que nós vemos aqui? O ministério de Cristo começa a acontecer. Ele vai ser manifesto. E o que acontece? Tem alguém esperando. Acordou, irmão? Jesus falou: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ou seja, estavam esperando, tinha alguém esperando a manifestação do ministério de Jesus Cristo. Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Irmão, tem alguém esperando a manifestação do teu ministério. Tem gente com promessa de Deus, esperando a hora que você vai se levantar nos propósitos de Deus. Portanto, meu irmão, não deixa nada te parar, não deixa nada te deter, não deixa nada obstruir, não deixa nada atrasar os teus passos, não deixa pedras te pararem, nem espinhos, nem dificuldade alguma. Marcha resolutamente, porque assim como se aguardava pelo próprio Cristo, alguém está aguardando, estão aguardando por você. Quantas pessoas eu tive notícia que estavam clamando, desesperado, pedindo resposta, e de repente alguém bateu na porta para entregar um CD. Você viveu isso já? Você já viveu uma resposta de um CD que chegou lá? Ou seja, eu creio que você também, mas eu me vejo enquadrado igualzinho Jesus. Porque tinha alguém esperando a manifestação do ministério de Cristo. E hoje pessoas estão dando glória a Deus porque receberam a manifestação do nosso ministério lá dentro da sua casa, pelas ondas de um rádio, pela internet. É pessoas do Japão, é pessoas dizendo que já não queriam mais nada com a igreja, já estavam desistindo. De repente, foi lá e achou uma mensagem de um tal de um pastor Tupirani.
Teve um homem que estava meio desesperançado da vida e ele mandou um e-mail para mim dizendo o seguinte: eu queria uma injeção de ânimo para não abandonar tudo. Então eu soube que um menino ia pregar, um daquele que pensa que é pastorzinho de meia tigela, tal de Mateus Moraes, que os pais exploram ele, tinham que ser presos. Aqui não tem ministério nenhum, é apenas uma criança de oba-oba fazendo gracinha na frente de um palco para palhaço dançar. Tal de Mateus Moraes, o moleque, que nem as fraldas não tirou ainda, e os pais são sem vergonhas. Então, aí ele disse assim, então eu fui para a internet e eu queria ver aonde aquele menino ia pregar, que eu achava que eu ia encontrar alguma coisa. Então eu coloquei lá na internet e digitei assim, menino, e de repente me sai uma pregação escrito, Deus não conta com o menino, pastor Tupirani, e aquilo mudou a minha vida, Deus falou comigo. Tem gente esperando a manifestação sua, meu irmão. Tem gente esperando você. Olha a mensagem que saiu para o homem. Deus não conta com o menino, pastor Tupirani. Quando ele ouviu a mensagem, ele falou, está aí a minha resposta. Hoje se alimenta do site. Tem alguém esperando, meu irmão, a sua manifestação. Aliás, que Paulo escreve dizendo que a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Não deixa nada te parar, irmão. Não deixa nada te deter. Jesus falou que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você ficar de pé, não apenas uma alma, mas milhares serão salvas por causa de você. Meu irmão, esse tem sido um dos pontos de combustível na minha vida. Quando nos momentos de crise, ou você pensa que aqui tem homem de ferro, nos momentos de luta, nos momentos de batalha, nos momentos em que eu estou chorando no meu canto, com meu coração espedaçado, no momento em que eu acho que, puxa Senhor, está difícil, a minha vontade era morrer e sumir. Ou você pensa que eu não tenho esses momentos? Aqui dentro do meu peito parte um coração de carne e osso. E às vezes, quando essas crises, essas situações, eu olho para frente e digo assim, não, se eu parar, milhares deixarão de conhecer a salvação. Eu me levanto e digo, vou à frente, vou adiante, não por mim, pelos outros. E cada dia que passa, eu tenho a graça de Deus em receber notícias e mais notícias de pessoas lá do outro lado do mundo, onde talvez eu nunca pise, mas que estão tendo as suas vidas transformadas por causa de pregações da internet. Está entendendo, meu irmão? Você está entendendo que o mundo depende de você? Se você parar, milhares deixarão de conhecer o Evangelho. Se você for adiante, milhares conhecerão Jesus Cristo e adentrarão a glória de Deus. Esse é o meu combustível. E quando eu olho para isso, eu não deixo que nada me pare. Nada, absolutamente nada. Alguém está esperando a sua manifestação. Jesus te chamou. Quando você se enquadra no propósito de Deus, o que Deus faz? Ele envia até você. Onde está Jesus? O sinal é esse. Ele está envolto em panos e deitado numa manjedoura, lá na cidade de Belém, na cidade de Davi. Vai lá, os céus, os anjos, apontando as pessoas para irem a Cristo. Hoje, os céus, os anjos, Deus, apontam as pessoas para chegar neste lugar. Quantas pessoas chegaram aqui e tiveram um sonho? Eu vi a igreja de lado, as cadeiras, e Deus falou que era aqui. Eu vi uma escada que descia, na época que nós tínhamos a lona azul lá embaixo. Quantas pessoas chegaram aqui e disseram, pastor, eu tive um sonho, eu vi essa lona. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha dúvida que era aqui que Deus queria. Quem deu um sonho àquela pessoa? O mesmo que mandou aqueles anjos disserem, vai lá e achareis o menino assim, envolto em panos, deitado numa manjedoura.
Teve uma pessoa, meu irmão, que um dia veio aqui, passou mais de um ano aqui nesse ministério. Depois ficou aborrecida, porque aqui não tem moleza. Amigos, negócios de Deus à parte. Amém, meu irmão? O púlpito, é separado, cada coisa no seu devido lugar. Quem manda é Deus. Quem não entende dessa maneira, sinto muito, mas não podemos fazer a casa de Deus bagunça. Então uma pessoa, depois de mais de um ano aqui em nosso meio, ficou chateada, porque eu não me curvei aos seus caprichos, pegou a sua Bíblia e seguiu o caminho. Quando a pessoa foi lá para a Baixada Fluminense, se levantou uma mulher, profetiza, e disse assim: olha, o teu lugar é lá naquela igrejinha no alto do morro, se você quer ter vitória tem que ser lá. E aí? Aí a pessoa voltou correndo. Mas pastor, me falou isso. Eu falei, senta aí. Sentou? Sentou uma semana, depois sumiu. Porque achou, porque o lugar é aqui, então agora o pastor vai abrir as portas. Eu abro as portas do reino de Deus. Essas eu consigo abrir. Deus dá a graça para nós abrirmos essa porta. Pela palavra, qualquer um entra no reino. Agora, outras coisas, irmão, não tem condição. Então, meu irmão, assim como os anjos guiaram pessoas a Cristo, vão guiar até o seu ministério. Para nós concluirmos, diz no verso 34, Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até aí, eu quero que você entenda o seguinte: Simeão, que está tendo aquela revelação poderosa, Deus havia falado com ele a respeito de que ele pegaria o Cristo. Simeão os abençoou e disse que esse seria posto para queda e para elevação. Aí Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Tem crente pateta que pensa que vai só erguer os outros, só erguer os outros, só erguer os outros. Mas Jesus está dizendo que o ministério de Cristo não é só para erguer, é também para abater. Ele é posto tanto para queda quanto para elevação. Então, meu irmão, tente primeiro entender o que é a vida de Cristo, e depois deixe o ensino de Jesus entrar na sua vida, quando ele diz: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Do mesmo jeitinho que o Pai me enviou, eu envio vocês. Você já viu aqueles crentes que dizem que gostam muito de pregar o amor? Eles vão acabar pregando o amor deles lá no inferno. Aqueles crentes que dizem assim: eu gosto muito de evangelizar e levar as pessoas para a igreja. Só isso? Que ministério é esse? Aqui Jesus foi posto para queda e para elevação de muitos. E pior, hein? Aqui está dizendo em Israel. O contexto é dentro do povo de Deus, é dentro do povo religioso. Tem que atentar para essas coisas, irmão. Jesus é o nosso exemplo, e ele mesmo diz: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ele não está dizendo ide salvai o mundo, ele está dizendo ide também e abatei vidas. Porque a palavra de Deus é uma espada, é um machado, é um martelo, esmiuça a penha. Quem se converter, bem-aventurado é. Quem se levantar contra, e muitas vezes Deus vai decretar o juízo como? Isaías vai lá e diz, Ezequiel vai lá e diz, Amós vai lá e diz, Jonas vai lá e diz, Jeremias vai lá e diz: você é posto tanto para elevar quanto para abater. Tem que aceitar isso. E eu gosto muito daquele hino que Deus trouxe para o nosso meio: usa-me, Senhor, como farol. Todo mundo gosta de ser um farol.
Farol atrai, não atrai? Farol nos chama atenção? Está brilhando, olha lá, um ponto de referência maravilhoso, é o farol. Todo mundo quer ser farol. Ah, Deus usa-me como abrigo. O abrigo, todo mundo corre por abrigo. O abrigo também chama atenção. Usa-me como uma ponte. A ponte dá destaque. Todo mundo quer parar em cima da ponte para tirar fotografia. Mas também, aquele hino diz, usa-me também como uma flecha. Muita gente não quer. A flecha é um negócio meio seco, meio sem graça. E só serve mesmo para tirar a vida. Não serve para dar vida. Só serve para abater. Assim é o ministério de Jesus Cristo nas nossas vidas. Tanto ergue quanto abate. Se você puder entender assim, nos próximos cultos veremos a direção que Deus nos dá. Mas até aqui nos ajudou o Senhor.